Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura. E esse livro é maravilhoso, porque praticamente é um livro inédito, porque o autor ele vai tratar sobre a Oliveira Santa, Israel na carta aos Romanos. Então, o capítulo 2, o capítulo 4, o capítulo 9, 10 e 11, tá? O capítulo 15. Todas as passagens que fala de Israel, na carta aos Romanos, ele vai tratar. E o autor é esse aqui, ó. Fred, o nome e o sobrenome dele é meio complicado. Fred Borchenstein. Borchen. Ah, se eu pronunciei errado, perdão. Fred Borchen. Ou Borchen, alguma coisa assim. Tá? Desculpe aí pela pronúncia. Tá certo? Editora Esperança. Você pode encontrar esse livro, né, no site dessa editora, né? Editora Esperança. Ok? E quem é esse camarada que escreveu esse livro? Tá aqui, ó. Fred Roland Borchen. Ele nasceu em 1941 em São Bento do Sul, Santa Catarina. Ele é casado com Ana Luísa Borchen e tem 3 filhos, tá? Ele pastoreou a igreja, papapá. Mas ele é formado aqui, ó, em bacharel. Ele é bacharel em teologia pela Faculdade Evangélica do Brasil, em Londrina, Paraná. Ele é pós-graduado em Lato Sensu de Estudos Avançados em Teologia e Bíblia na Faculdade Luterana de Teologia em São Bento do Sul e cursando mestrado em Teologia na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. E atualmente é professor do Seminário Instituto Bíblico Betânia em Curitiba, Paraná. E esse comentário aqui que ele vai fazer da carta de Israel na carta aos Romanos, ele é arminiano, tá? É um comentário arminiano. Ele não é reformado, ele é arminiano, não é calvinista. Calvinista. E vamos aqui para o comentário, né? Tá aqui. O sumário ele começa com a introdução. Deixa eu mostrar mais perto aqui para vocês. Ele começa com uma introdução e é dividido em partes. Na primeira parte, vai fazer uma exposição sequencial e exegética, tá? Sobre Romanos. Só as palavras, ou todas as palavras, ou os capítulos, versículos que aparece a palavra Israel, ele irá abordar. Tá certo? Tá aqui, ó. Romanos 1, 16, 17. Romanos 2, de 6 a 11. Romanos 2, 17 a 20. Romanos 2, 21 a 24. Romanos 2, 25 a 27. Romanos 2, 28 a 29. 3, capítulo 3, de 1 a 4. Por aí vai. Tá vendo aqui? Vocês podem pausar aí para dar uma olhada. Tá? Toda a exposição sequencial e exegética. Depois, a parte 2, ele vai pegar todos esses textos da parte 1 e vai começar a trabalhar. Agora ele vai fazer, ó, parte 2, exposição teológico-temática. Ele começa com a introdução. Aí o capítulo 1, tá? O passado glorioso de Israel. A vocação de Deus para Israel, o dom de Israel para Israel, os dons de Deus para Israel, os valores espirituais de Israel. 2. A situação presente e atual de Israel. Israel tem prioridades, mas não privilégios. Aqui é o Romanos capítulo 9, né? A dupla identidade de Israel, judeu exterior e judeu interior. Abraão, ancestral dos judeus e pai dos que têm fé. Aqui ele vai trabalhar Romanos capítulo 4. Nem todos os de Israel são Israel. Romanos capítulo 9, versículo 6, né? Filhos da carne, filhos da promessa, tá? Romanos 9 ainda. Eleitos e rejeitados, vasos de ira e vasos de misericórdia, Romanos 9 também. O povo e o remanescente, os eleitos e os endurecidos, os ramos quebrados e os ramos enxertados ou reenxertados, inimigos mais amados, Israel rejeitado e endurecido. Israel está rejeitado por Deus? Israel está endurecido por Deus? Outras expressões que descrevem a exclusão de Israel, a responsabilidade de Israel por sua rejeição, a rejeição de Israel e o benefício para os gentios. Israel eleito.
Os judeus individualmente podem ser salvos, a salvação dos judeus como consequência do ciúme provocado pelos gentios, a identidade dos judeus salvos, eles são a prova de que Deus não rejeitou seu povo, eles são o remanescente eleito, eles fazem parte do povo de Deus, a salvação para os judeus hoje, o exemplo de judeus salvos no tempo presente, o reenxerto dos ramos quebrados, misericórdia agora. Capítulo 3, o futuro de Israel, a hipótese da rejeição temporária de Israel, a visão escatológica de um futuro para Israel, a visão escatológica de um futuro para Israel em Romanos 11, Deus não rejeitou seu povo, plenitude e restabelecimento como evento futuro, o enxerto escatológico dos ramos naturais, todo Israel será salvo, descreve um evento futuro, a hipótese da rejeição definitiva de Israel, paradoxo acerca da rejeição de Israel, o enfoque soteriológico de Paulo é presente, não futuro, plenitude e restabelecimento como consumação de um processo, a alegoria da oliveira, a oliveira é Israel, a enxertia postergada, salvação para todo Israel, o mistério revelado, endurecimento parcial, e assim todo Israel virá de Sião libertador. Aí você tem a conclusão e a bibliografia, tá? Então são 157 páginas, mas é um livraço. Livro muito bom, tá? Que aborda esse tema, Israel, na carta aos Romanos, tá? E vamos pegar aqui uma parte para você ver como aqui, deixa eu pegar, vamos pegar a parte 2, tá? Exposição teológico-temática. Vou pegar aqui o capítulo 1, o passado glorioso de Israel. Você vai na página 97. Página 97. É 97 mesmo? É 97. Pronto, aqui, ó. Capítulo 1. O passado glorioso de Israel. Paulo menciona o passado de Israel apenas de maneira parcimoniosa e indireta, pois sua ênfase é a situação de Israel no tempo presente. As referências ao passado de Israel podem ser introduzidas por meio do seguinte texto: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Romanos 11, 29, que é as promessas que Deus fez aos patriarcas, né? Como Paulo fala da oliveira ali, capítulo 11, 16 ao 24, né? A oliveira é Israel, o tronco da oliveira, a raiz é os patriarcas. Os ramos naturais são o povo de Israel, né? E os ramos naturais os incrédulos que não creram foram cortados, e nós, os gentios, fomos colocados, fomos enxertados. Nós éramos oliveira brava, tá? Não pertencíamos às promessas, né? Mas nós fomos enxertados por meio de Cristo. Aí ele vai falar aqui, a vocação de Deus para Israel, tá? Que ele vai trabalhar em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3, promessa que Deus fez a Abraão, tá? Aqui você tem os dons de Deus para Israel. Paulo ensinou no final do capítulo 2 que diante de Deus o judeu não tem nenhuma vantagem em relação ao gentio, só pelo fato de ter sido circuncidado e de ter recebido na sua carne o sinal da aliança de Deus. Quando então, no início do capítulo 3, Paulo faz a pergunta retórica: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Poderia-se pensar que a resposta fosse nenhuma. Não há nenhuma vantagem em alguém ser judeu. Entretanto, Paulo afirma que os judeus têm muitas vantagens, mencionando, porém, no capítulo 3, apenas uma: a posse da palavra divina. Tá? Muita vantagem sobre todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. Nenhuma nação recebeu a palavra de Deus, a lei, só Israel.
E os judeus foram os primeiros receptores da revelação divina. A eles Deus se revelou como a nenhum outro povo. Quando Deus deu ao povo de Israel a revelação de sua pessoa, ele deu a si mesmo a esse povo. Esse é certamente o maior dom de Deus a Israel. Deus seria o Deus deles e eles seriam o seu povo, como afirma Levítico 26:12. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Paulo apresenta no capítulo 9, versículos 4 e 5, mais vantagens e dons que Deus deu ao seu povo, os judeus. Ele faz uma lista de 9 privilégios dos judeus. Está aqui, ó. Eles são israelitas, nome reminiscente da dignidade outorgada a Jacó quando ele recebeu o nome de Israel, uma dignidade igualmente proporcionada à sua descendência. Eles foram adotados por Deus como seu povo e como seus filhos. Vivenciaram a glória do Senhor, a Shekinah, né? Na coluna de nuvem, no Monte Sinai, no Santo dos Santos. Deus renovou várias alianças com os patriarcas e com o povo de Israel. Deus deu a eles uma legislação boa e sábia que deveria fazer deles um povo santo, abençoado e próspero. O culto de Israel era nobre e sublime, em nada semelhante aos cultos depravados das nações ao seu redor. Deus fez a eles promessas firmes e seguras que certamente se cumprirão. Os patriarcas, especialmente Abraão como pai da fé e raiz que sustenta a oliveira, são a bênção de Israel. E finalmente, a maior de todas as bênçãos, o Cristo, que é Deus bendito para todo sempre, descendente dos judeus. Cristo era judeu. O fato de Israel ter sido o primeiro nos privilégios, na vocação e nos dons, faz com que continue sendo o primeiro no plano salvador de Deus. Não me vergonho do Evangelho de Cristo, do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. Eles continuam também sendo os primeiros na responsabilidade, no castigo e na recompensa. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Capítulo 2, versículos 9 a 10. Paulo estava profundamente convicto de ter sido chamado para ser apóstolo aos gentios e se orgulhava do ministério que lhe fora dado por Deus. Porém, os gentios, que não se iludissem, a salvação dos judeus sempre estava ardendo no seu coração. Ele desejava, inclusive, que a própria salvação dos gentios resultasse na salvação dos judeus. Dirijo-me a vós, outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico meu ministério para ver ser de algum modo posso incitar a emulação ou ciúmes, os do meu povo, e salvar alguns deles. Romanos capítulo 11, versículos 13 e 14. Aqui ele vai falar sobre valores espirituais de Israel. Tá? Interessantíssimo, né? Vou pegar mais uma parte aqui, ó. Olha só. Aqui está falando do... Cadê? Israel étnico e Israel espiritual. Ó, Israel étnico, judeu exterior, circuncisão na carne. Romanos 2, 28 e 29, versículos. Israel espiritual, judeu interior, circuncisão no coração. Somos nós, gentios. Romanos capítulo 4, versículo 12. Abraão não é o pai dos apenas circuncisos, do Israel étnico, mas ele é o pai dos circuncidados que andam nas suas pisadas de fé, o Israel espiritual. Capítulo 9, versículo 6. Israel que não é Israel, Israel étnico. Israel espiritual, Israel que é Israel. Filhos da carne é Ismael. Filhos da promessa é Isaac. Rejeitados por Deus, Esaú. Eleitos por Deus, Jacó. Vasos de ira, e vasos de misericórdia. O povo numeroso como a areia do mar, Israel étnico. O remanescente e a descendência, Israel espiritual. Os endurecidos, Israel étnico. Israel espiritual, o remanescente eleito pela graça.
Ramos quebrados é o Israel étnico. Ramos novamente enxertados, Israel espiritual. Tá? Essa constante lógica de Paulo faz a seguinte classificação de Israel em Romanos capítulo 11, versículo 12, capítulo 11, versículos 11, 12 e versículo 15. Aqui, ó, Romanos capítulo 11, versículos 11 e 12, Israel étnico. Israel na condição de tropeço, transgressão e abatimento. Versículo 15, Israel rejeitado. O Israel espiritual, a plenitude de Israel, Israel acolhido ou restabelecido. Interessante isso aqui também, né? Olha só que interessante aqui também, ó. Ele vai falar aqui na página, até anotei aqui, ó, sobre a plenitude, né? Plenitude e restabelecimento. Romanos 11. Ele está trabalhando aqui Romanos capítulo 11, do 11 ao 15. Vamos lá. Vou ler uma parte aqui para vocês também, ó. Plenitude e restabelecimento. Fala aqui, ó. Em quarto lugar, em um passo subsequente, a conversão dos judeus pela aceitação do evangelho, temos o que Paulo chama de plenitude e restabelecimento. Primeiramente, observamos que os termos plenitude e restabelecimento são correlatos e falam da mesma coisa. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riquezas para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento senão a vida dentre os mortos? No versículo 12, a transgressão, o abatimento de Israel está relacionado com plenitude. No versículo 15, a rejeição de Israel está relacionada com restabelecimento. São passagens paralelas e descrevem a mesma experiência com palavras diferentes. O vocábulo restabelecimento, que é a palavra grega proslempsis, é traduzido muitas vezes por aceitação, acolhimento, admissão. Que ele cita, né, nossa notinha de rodapé também são muito boas, tá? Que ele vai continuar, ele continua aqui, ó. Essas duas expressões, plenitude e acolhimento, e aqui há poucas divergências entre os comentaristas, nos remetem para algo que ainda está à frente, no porvir. A pergunta é, se aquilo que está no futuro é a consumação do processo de conversão individual dos judeus, que está acontecendo agora, no tempo de hoje, ou se é algo novo e inusitado, a conversão da coletividade judaica. Há os que entendem que essas expressões se referem à conversão do povo de Israel na parúzia, né? Por exemplo, Cranfield, no seu comentário da Carta dos Romanos, explica que o acolhimento de Israel significa a aceitação final por Deus daquilo que agora é o Israel incrédulo. Ele também expõe a expressão vida dentre os mortos, afirmando que a interpretação mais verossímil é aquela que designa a própria ressurreição final e que Paulo quer dizer que a restauração da massa de Israel pode significar nada menos do que a consumação final de todas as coisas. Champlin diz o seguinte: Israel torna-se a poderosíssima nação cristã e enviará missionários por toda parte. A terra inteira se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Essa é a plenitude de Israel que beneficiará o mundo inteiro, todas as nações e todos os indivíduos. A Bíblia de Estudo NVI afirma que a vida dentre os mortos é uma expressão figurada em referência à conversão dos judeus como acontecimento alegre e glorioso, semelhante a uma ressurreição, que resultará em bênçãos ainda maiores para o mundo. Existe, porém, outra maneira de se entender as expressões plenitude e restabelecimento. Há uma linha exegética que entende a plenitude de Israel e o seu acolhimento como a consumação daquilo que está acontecendo ou ocorrendo hoje. Os judeus estão se convertendo a Jesus Cristo, formando o remanescente. E um dia esse remanescente, pelo crescimento numérico, atingirá sua plenitude. Vários argumentos podem ser usados para a defesa dessa posição. Primeiro, plenitude de Israel e plenitude dos gentios.
O primeiro argumento é a correspondência de sentido entre as duas plenitudes, das quais falam o capítulo 11. A plenitude de Israel é a plenitude dos gentios. Aí coloquei entre aspas, né? Veio o endurecimento em parte de Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, versículo 25 do capítulo 11. A palavra grega usada para ambas é a mesma, pleroma. A compreensão do que a plenitude dos gentios pode auxiliar no entendimento do significado de plenitude de Israel. Há quase um consenso entre os exegetas que a plenitude dos gentios não se refere a todos os gentios do mundo, mas a um número de gentios que no decorrer da história da salvação foram e serão salvos, ou na imagem utilizada alguns versículos adiante. Foram e serão enxertados na oliveira. Vários autores confirmam esta interpretação. Tá? Como aqui, ó, a Bíblia anotada, né? É o número completo dos gentios que serão salvos. A Bíblia de Genebra, ela fala assim: o termo plenitude aqui usado parece ter uma conotação numérica específica. Champlin, a expressão plenitude dos gentios está vinculada aos eleitos, aos conhecidos de antemão, os predestinados, os gentios justificados em Cristo, bem como ao número completo que formará o corpo místico de Cristo, a Igreja, quando esse número completo, que é conhecido exclusivamente por Deus, tiver sido chamado do mundo, então haverá a plenitude dos gentios. Adolf Paul, no seu comentário da carta aos Romanos, ele fala assim, ó, na expressão plenitude dos gentios, pode-se pensar no número pré-determinado de convertidos, mas também é cabível um indício de plenificação, forma verbal de plerô, do Evangelho de acordo com Romanos 15:19, num dia a ser estabelecido por Deus, ele estará consumado validamente. John Stott, no seu comentário da carta aos Romanos, enquanto Israel permanecer endurecido, enquanto continuar rejeitando a Cristo, o Evangelho será pregado por todo o mundo, e mais gentios ouvirão e o aceitarão. E este processo continuará até que se complete a plenitude, ou o número total, né? Pleroma, a mesma palavra que foi usada com referência a Israel no versículo 12, né? Dos gentios. Bíblia de Estudo NVI, o número total dos gentios eleitos, e William Hendrickson, no seu comentário da Carta aos Romanos. Já se demonstrou que por plenitude o apóstolo tem em mente um número completo. O que Paulo está dizendo, pois, aqui no versículo 25, é que o endurecimento de Israel, o endurecimento da parte do povo de Israel, durará até que o número completo dos gentios eleitos seja congregado ao rebanho de Deus. Tá? Ser plenitude dos gentios não significa, e não pode significar todos os gentios do mundo, mas apenas os gentios que no correr de toda a história da salvação se converteram a Cristo. Então, por equivalência de interpretação, a plenitude dos judeus não significa todos os judeus que estiverem vivos por ocasião da volta de Cristo, e muito menos todos os judeus que viveram no decorrer da história, mas a totalidade dos judeus que, deixando a sua incredulidade, foram e serão salvos, se tornarão remanescente fiel, foram e serão enxertados na oliveira santa. Esta é também a compreensão de Shelley, tá? Não vou ler para a gente ganhar tempo. Seu comentário. Segunda coisa aqui, ó. Constância do contraste entre os dois Israel. Tá? Um segundo argumento a favor do entendimento de que a plenitude dos judeus se refere ao crescimento numérico dos judeus convertidos é até atingir o ápice. É a constância do contraste entre os dois Israel. Em toda a carta aos Romanos, Paulo sempre contrastou entre a nação de Israel, o Israel nacional e étnico, rebelde, desobediente, abatido e rejeitado de um lado, e do outro o Israel espiritual, os judeus verdadeiros, os verdadeiros filhos de Abraão, o remanescente eleito. A constância desse contraste, antes e depois do capítulo 11, né? Do 11 ao 15, indica que também esse texto deve ser entendido da mesma maneira. Lá que eu falei para vocês, Israel étnico,
e o Israel espiritual, que eu já mostrei para vocês. Tá? Excelente. Excelente. Tá? Aqui ele vai falar, ó, que é só algumas partes, tá? Romanos, página 65. Romanos 11, do 16 ao 24. Que ele vai falar sobre a metáfora da oliveira, tá? Os ramos naturais, que são os judeus incrédulos que foram cortados, a oliveira brava, os gentios que foram enxertados, a raiz da oliveira, que é as promessas que Deus fez aos patriarcas, tá? Os patriarcas. E aqui ele vai trabalhar esse texto. Aqui está o texto, tá? E aqui embaixo a exposição. Ó, no ensino de Paulo sobre Israel, a alegoria da oliveira ocupa o lugar de destaque. No versículo 16 temos um paralelismo sinonímico, onde Paulo usa as imagens das primícias da massa, e da raiz e dos ramos. A exortação de Paulo aos cristãos gentios, dizendo: de tornar-te participante da raiz e da seiva da oliveira. As promessas. E não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Mostra que a raiz é uma imagem que tem a ver com a fonte, a origem, a sustentação, tanto do povo de Israel quanto da oliveira, agora formada pelos judeus e gentios convertidos. De acordo com John Stott, a expressão "se a raiz é santa, os ramos também o serão", talvez signifique que, assim como os patriarcas judeus são a propriedade de Deus por aliança, assim também são os seus descendentes, que estão incluídos no pacto da aliança. Mas à frente afirma: a raiz são os patriarcas. Hendrickson, no seu comentário da Carta aos Romanos, que eu tenho aqui, né, entende que o bolo, massa e a raiz provavelmente simbolizam Abraão. Melhor ainda, Abraão, Isaac e Jacó. John Murray, no seu comentário da Carta aos Romanos, que eu tenho aqui também, compreende as primícias como os patriarcas. Ele afirma que as primícias e a massa são correlatos da raiz e dos ramos. A raiz, por certo, representa os patriarcas. Além disso, no versículo 28, lemos que Israel era amado por causa dos patriarcas. A raiz pode simbolizar também a aliança abraâmica que, através de Cristo, prometeu bênção a ambos, judeus e gentios. Abraão se tornou o pai de todos os crentes, tanto judeus quanto gentios, e desta raiz fluem as bênçãos que usufruímos até hoje. E assim ele vai trabalhando os textos, tá? Sobre Israel na carta aos Romanos. Aqui ele fala da palavra mistério, né? Romanos capítulo 11, do 25 ao 27, né? Mistério. Mistério, na carta de Paulo, era uma coisa que não havia sido revelada, mas por meio do seu ministério Deus revelou. É uma coisa que era oculta e agora se tornou revelada. Tá? Interessante isso aqui, ó. Ele trabalha também o endurecimento em parte, até que denota tempo, né? Sobre a plenitude dos gentios, quando acontecer a plenitude dos gentios, porque o evangelho está sendo pregado às nações. Quando acontecer, quando o último gentio eleito for entrar no corpo de Cristo, ele se volta a Israel. Aí vai acontecer a salvação do povo de Israel, né? Os eleitos da nação de Israel, o Israel étnico. Ok? Então é interessante o livro maravilhoso, A Oliveira Santa, Israel na Carta aos Romanos, de Fred Roland Bornstein. E se vocês gostaram de mais uma super dica de leitura, deixe aqui nos seus comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Até as próximas indicações.